Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então ao nosso vídeo 3 do livro Guildas, Inovação e Economia Europeia, de 1400 a 1800. Vamos então ao capítulo 2 agora, Guilda de Artesanato, Aprendizagem e Mudança Tecnológica na Europa Pré-Industrial, de S.R. Epstein. A invenção e a inovação tecnológicas na economia pré-industrial ainda são pouco compreendidas. Isso se deve, em parte, à dificuldade de identificar as inovações anônimas e de pequena escala que dominavam o progresso técnico na época. No entanto, o problema é agravado por diversas suposições antigas sobre a manufatura pré-moderna, em particular pela visão de que, a partir do século XV, as guildas de ofícios, que forneceram à manufatura urbana europeia sua principal estrutura institucional por mais de 600 anos, eram organizações que buscavam renda e se opunham sistematicamente à inovação técnica. Este capítulo sugere que a visão predominante das guildas de ofícios deturpa sua função principal e suas consequências tecnológicas. Começa analisando a estrutura das guildas do ponto de vista de produtores individuais e sugere que o propósito principal das guildas de ofícios era fornecer treinamento adequado de habilidades por meio de aprendizagem formal. Em seguida, argumenta, a partir de evidências de inovação e resistência a ela, que a invenção e a inovação tecnológicas foram um efeito significativo, embora grande parte não intencional, do apoio dos ofícios aos investimentos em habilidades. Conclui abordando brevemente a questão contrafactual implícita pelos críticos das guildas. Se as guildas de ofício eram tecnologicamente regressivas, por que a produção artesanal baseada em guildas não foi superada por sua principal rival contemporânea, a proto-indústria rural? Em vez de fornecer um estudo detalhado de um ofício individual ou de uma constelação de guildas de uma cidade, o foco está nas linhas gerais de um sistema que permaneceu fundamentalmente inalterado por mais de meio milênio. É feita uma distinção entre a estrutura geral e os propósitos da guilda de manufatura e a prática de guildas individuais sob circunstâncias históricas mutáveis. O propósito da distinção é duplo. Primeiro, fornece um conjunto de parâmetros para a maneira como as guildas de ofícios, os mercados de mão de obra qualificada e a inovação tecnológica interagiram na Europa pré-moderna. Segundo, chama a atenção para dois aspectos do comportamento das guildas que são frequentemente confundidos. Estes são, por um lado, os transbordamentos tecnológicos das atividades artesanais, que eram em grande parte não intencionais, inevitáveis e economicamente benéficos, e, por outro lado, os controles oligopolísticos dos ofícios sobre a produção, que eram deliberados e tinham efeitos essencialmente negativos, mas não eram universais, permanentes ou facilmente aplicáveis. Esse capítulo concentra-se no primeiro e aborda mais brevemente o segundo. Ele se preocupa estritamente com as guildas de manufatura. Não discuto guildas associadas ao setor de serviços, cujas estratégias e efeitos podem ter sido bem diferentes. Para que serviam as guildas de ofícios? A guilda de ofícios era uma associação formal de artesãos especializados ou mestres, cuja autoridade era respaldada por sanção política superior. Aprendizes e jornaleiros estavam sob a jurisdição da guilda, mas não tinham direito de associação. Os poderes das guildas de ofícios eram frequentemente ilusórios. Em primeiro lugar, os privilégios das guildas dependiam de interesses políticos conflitantes. Isso significa que fluxos de renda privilegiados podiam ser revogados a qualquer momento, como a abolição, por Carlos V, dos privilégios políticos das guildas em 27 cidades imperiais livres alemãs entre 1548 e 1552, provou ser um bom resultado. Em segundo lugar, os interesses dos artesãos de pequena escala mais conservadores geralmente conflitavam com os dos mestres mais ricos, e as guildas como um todo frequentemente conflitavam com as corporações mercantis, que geralmente eram mais bem representadas no governo local. Cumulativamente, essas rivalidades minavam as preocupações dos artesãos de pequena escala mais conservadores. Em terceiro lugar, as guildas nas grandes cidades, em sua maioria, careciam de poderes e recursos para policiar eficazmente seus distritos. Em quarto lugar, a alegação de que as guildas de ofícios eram principalmente coalizões que buscavam renda é desmentida por evidências generalizadas de artesãos que evitavam deliberadamente se filiar às guildas. Embora seja errado negar que as guildas de ofício assumiram essas capacidades, incluindo a distribuição aos membros de fluxos de renda politicamente determinados, a fiscalização da qualidade, a provisão de crédito e o apoio ao bem-estar social, parecem razões insuficientes para que as guildas surgissem e sobrevivessem por um período tão extraordinário. Embora essas capacidades de aumento do bem-estar tenham aumentado consideravelmente com a expansão da regulamentação estatal moderna, elas são mais bem compreendidas como benefícios sociais não coletivos, subsidiários, que aumentava o custo para os membros de oportunismo ou de deserção com segredos técnicos. O principal objetivo de um mestre individual
era fazer o uso mais eficiente da mão de obra familiar e externa qualificada na oficina. Portanto, as relações com aprendizes e jornaleiros que não pertenciam formalmente à guilda eram tão importantes quanto as relações com os membros da guilda. A primeira hipótese a ser abordada é que, do ponto de vista do artesão individual, a função primária da associação de ofícios era fazer cumprir as normas contratuais que reduzisse o oportunismo por parte de mestres e aprendizes. Em outras palavras, o principal objetivo da guilda de ofícios era compartilhar os custos e benefícios não atribuídos do treinamento entre seus membros. As guildas eram cartéis que compartilhavam custos e não cartéis que fixavam preços. Aprendizagem e a oferta de competências. A crítica institucional de Adam Smith à aprendizagem levanta a objeção de que, embora ele tenha sugerido que a aprendizagem só persistiria onde as corporações pudessem aplicar suas leis rigorosamente, há fortes evidências de que as regras informais de aprendizagem se aplicavam também onde as guildas de ofícios não eram legalmente sancionadas. Também é verdade que a vigilância combinada das autoridades municipais e das corporações mercantis e a competição entre os membros das guildas e outros ofícios distintos tornava as restrições estatuárias ao número de aprendizes fáceis de respeitar. O mercado de trabalho era oligoposicionista em vez de monoposicionista. Assim, aprendizes mais capazes podiam ascender ao status de jornaleiro antes do término de seu contrato. Os governos suspenderam os requisitos de entrada das guildas se epidemias ou outros eventos reduzissem a oferta de artesãos. Mesmo as normas aparentemente inflexíveis do Estatuto dos Artífices de 1563 davam aos artesãos ingleses liberdade na aplicação das regras de aprendizagem. As restrições do mercado de trabalho foram ainda mais enfraquecidas pelos conselhos municipais, que frequentemente permitiam que os mestres exercessem a profissão sem se inscreverem na corporação e davam aprovação tácita a um vasto número de jornaleiros qualificados e mestres de fato, falsos trabalhadores, entre aspas, e mulheres que abriam negócios nos subúrbios urbanos em expansão, além da jurisdição das guildas. Em Viena, em 1736, apenas 32% dos mais de 10 mil mestres artesãos estavam inscritos em guildas. A confusão jurídica subjacente às reivindicações de monopólio, que causava atrito sobre a demarcação de tarefas, tornava a regulamentação do trabalho ainda mais difícil. Embora as lutas para controlar novos processos industriais sejam frequentemente criticadas por seus aspectos coercitivos e custos legais, elas também eram uma expressão da competição entre guildas e de uma evasão generalizada de regras. Da mesma forma, as frequentes disputas, quando novos ofícios separados dos antigos, minavam o controle do ofício original. Em algumas cidades, como Florença e Londres, os ofícios eram agrupados em enormes denominações guarda-chuva, entre aspas, o que amenizava as questões de demarcação e facilitava a movimentação de artesãos entre diferentes setores. Mudanças nas descrições dos ofícios, provocadas por fissuras, abolições e criações periódicas, são mais uma prova de sua capacidade de adaptação a processos e gostos técnicos em constante mudança. Membros de uma mesma família praticando ofícios diferentes também enfraqueciam o domínio da jurisdição das guildas. De modo geral, os mercados de trabalho urbanos eram muito mais flexíveis do que a letra da lei parece permitir. A coerção das guildas era, em vez disso, essencial como meio de impor regras de aprendizagem na presença de externalidades de treinamento em habilidades transferíveis. Antes da introdução da escolarização em massa, um certo grau de treinamento formal era necessário para eliminar as diferenças iniciais de habilidades entre as crianças e socializar os adolescentes até a idade adulta. Os artesãos precisavam de mão de obra qualificada para produzir bens com qualidade padrão e aumentar a produção. Nota 23. Ver Berlin, Brocken, páginas 77 e 78, para os efeitos de cerca de 27 novas incorporações em Londres entre 1600 e 1640. À medida que o número total de descrições de artesanato em Dijon aumentou de 81 para 102 entre 1464 e 1750, 67 novas descrições apareceram e 45 desapareceram, presumivelmente devido à inovação tecnológica. Em 1570, as guildas de tecidos em Amiens foram reorganizadas para produzir um tecido com as propriedades tanto do linho quanto da lã. Em contraste, em Amiens, em 1726, os comerciantes bloquearam uma tentativa de consolidar duas guildas de tecidos porque temiam perder os lucros da corretagem de fios. Protecting Merchants, Guilds and Commercial Capitalism in 18th Century France, French Historical Studies, 1989. Para coibir o oportunismo dos aprendizes, os mestres também exigiam direito sobre o trabalho do aprendiz por meio de acordos de treinamento de longo prazo, mantido por sanções formais ou informais. Por exemplo, era costume que os mestres fossem investidos das prerrogativas legais dos pais, que incluíam o direito de propriedade.
Eles aumentavam o custo da inadimplência do aprendiz, exigindo taxas de entrada, estabelecendo o salário dos aprendizes em uma escala crescente durante a duração do contrato e prometendo o pagamento após a conclusão. Eles abordavam os problemas de seleção adversa, estipulando requisitos de entrada que sinalizavam a qualidade do trabalhador ou forneciam garantia contra o mau comportamento, como local de residência, renda familiar ou ocupação do pai. Analogamente, a taxa de entrada na guilda era uma hipoteca sobre o fundo fiduciário que era usado para dissuadir mestres menos conhecidos de explorar a guilda para obter vantagens de curto prazo. Isso explica a prática quase universal de fixar taxas baixas ou inexistentes para os parentes mais próximos dos mestres. Em algumas indústrias altamente especializadas e cíclicas, como a mineração alpina, a siderurgia, a construção naval e a alvenaria de alta qualidade, as habilidades eram frequentemente mantidas em redes de parentesco muito unidas. No entanto, em vez de ser um sinal de prática restritiva, é mais provável que isso se devia ao fato de os riscos mais altos dessas indústrias restringir a oferta de aprendizes. Da mesma forma, os aprendizes precisavam ser protegidos contra o oportunismo de seus mestres. Eles corriam o risco de serem explorados como mão de obra barata e podiam ser dispensados antes de adquirirem as habilidades acordadas. Como os aprendizes aprendiam habilidades específicas do ofício em mercados de trabalho ligopsonísticos, sofriam sérias perdas se fossem dispensados precocemente ou recebessem treinamento inadequado. Para alocar mão de obra qualificada de forma eficiente, os mestres precisavam de mecanismos para selecionar candidatos a emprego e os aprendizes treinados, jornaleiros, precisavam de informações sobre o mercado de trabalho. Ambas as condições eram facilmente atendidas em mercados de trabalho de pequena escala, com baixas taxas de migração interna e externa, e no final da Idade Média, os mercados locais para aprendizes parcialmente treinados estavam facilitando a tarefa. À medida que os mercados de commodities aumentavam em tamanho e os choques de oferta se intensificavam, no entanto, arranjos mais sofisticados para reunir informações e melhorar a mobilidade da mão de obra surgiram. Inovações desse tipo parecem ter ocorrido principalmente em duas fases. A primeira fase coincidiu com a forte retração demográfica e as epidemias localizadas, porém virulentas, que se seguiram a peste negra de 1348 a 1350 e com a subsequente reorganização dos mercados regionais. Uma segunda fase de integração ocorreu durante o século XVII, novamente em um período de estagnação demográfica, quando muitas economias regionais europeias estavam sendo reestruturadas em mercados suprarregionais e nacionais incipientes. Nota 36. Antes de 1350, apenas os tecelões jornaleiros das cidades alemãs e suíças possuíam associações autônomas. Lise e Soli, no texto Falange Irresistível, página 19. No centro e norte da Itália, o movimento religioso dos Umiliati foi associado no século XIII e início do século XIV a tecelões de lã altamente móveis e tecnicamente qualificados. Epstein, Trabalho Assalariado, página 93 e 98. Combinava, assim, as características de aprimoramento de habilidades das guildas e as características de aprimoramento de segurança das associações de jornaleiros. Os ofícios se opuseram à mudança tecnológica. O argumento de que o principal objetivo das guildas de ofícios era transmitir habilidades levanta a questão de sua relação com a inovação tecnológica, particularmente em vista da formidável reputação de conservadorismo técnico dos ofícios. Essa reputação se baseia na afirmação de que as guildas não produziam inovação endógena, principalmente porque impunham procedimentos rígidos de fabricação por meio de buscas oficiais nas instalações dos membros, e que se recusavam a adotar inovações externas. As evidências de que as guildas estabeleceram padrões técnicos rígidos que sufocavam a inovação estão longe de ser convincentes. Por um lado, parece razoável supor que os motivos que dificultavam a regulamentação do mercado de trabalho se aplicavam com a mesma intensidade à tecnologia. Devido a limitações administrativas e divergências dentro das próprias guildas, nas cidades maiores, onde o número de mestres mais ricos com maior probabilidade de favorecer inovação técnica era proporcionalmente maior, os funcionários visitavam apenas uma pequena proporção de lojas em datas e rotas pré-definidas. De qualquer forma, está longe de ser claro que o principal objetivo das buscas fosse impor padrões técnicos para manter reputação em mercados externos, uma vez que controles desse tipo eram feitos pelos oficiais das guildas ou pelos comerciantes que selavam as mercadorias para exportação, e os artesãos se ressentiam de buscas que pudessem resultar na violação de seus segredos comerciais. Por todas essas razões, as buscas eram incomuns. Quando aplicadas, são mais bem compreendidas como um meio simbólico de tranquilizar os artesãos mais pobres, que tinham mais a perder com a inovação tecnológica, ao mesmo tempo em que mantinham o consentimento dos artesãos à hierarquia corporativa. Por outro lado, a inovação tecnológica não era facilmente controlada. As infrações técnicas eram muito mais difíceis de monitorar do que o uso de trabalhadores ilegais,
porque os buscadores das guildas só podiam estabelecer desvio dos padrões estipulados observando o produto final. Portanto, era possível introduzir inovações de processo sem incorrer em sanções. Mesmo com base no Estatuto das Guildas, que exagera o conservadorismo artesanal, as restrições técnicas estatuárias parecem ter diminuído após o final da Idade Média, sugerindo que a inovação estava se tornando mais aceita diante da expansão dos mercados e da concorrência. A alegação de que as guildas tendiam espontaneamente a se opor a inovações externas também é problemática. Por exemplo, em 1543, em Amiens, a prefeitura concordou em pagar o inventor de um forno de tingimento mais eficiente, mas somente se ele se mostrasse útil. No caso da recusa generalizada, no final do século XIII, por parte dos fabricantes de tecido de alta qualidade em adotar o moinho de pisão, frequentemente citada como prova de obscurantismo das guildas, sabemos agora que os primeiros moinhos sofreram resistência porque danificavam tecido de melhor qualidade e a oposição desapareceu assim que a máquina foi aprimorada. Nota 44. The Case of Venetian Glass Manufactory, do final do século XVII ao final do século XVIII. Mimeo, Universidade de Veneza, 96. Em 1574, a Câmara Municipal de Memmingen entrevistou 4 mestres de linho sobre as técnicas de branqueamento, revelando uma variação extrema no que eram segredos bem guardados. Safley Production, páginas 130 a 131, ver também notas 76 a 79. Quando as guildas de ofício foram estabelecidas pela primeira vez, entre o século XII e XIII, as oficinas de artesanato não conseguiam recorrer à mão de obra não qualificada devido ao subdesenvolvimento dos mercados de trabalho pontuais e ao caráter sazonal da oferta de mão de obra rural. Entre 1660 e 1799, as inovações que economizavam mão de obra representavam menos de 20% do total, enquanto as inovações voltadas à economia de capital, especialmente capital de giro, e à melhoria de qualidade, representavam mais de 60%. Por outro lado, poderíamos esperar que os artesãos se opusessem a inovações intensivas em capital e economizadoras de mão de obra que tendiam a substituir mão de obra assalariada transferível por mão de obra genérica ou que elevavam os custos fixos de capital na indústria e assim transferiam o controle sobre o processo de produção dos detentores de habilidades para os detentores de capital. Na prática, a reação dos ofícios individuais era o resultado de fatores definidos principalmente por forças políticas e não por força de mercado. Havia uma diferença fundamental de perspectiva entre os artesãos mais pobres, que tinham baixos investimentos de capital e estranham sua principal fonte de subsistência de suas habilidades, e que, portanto, frequentemente em aliança com jornaleiros, se opunham a inovações intensivas de capital, economizadoras de mão de obra, e os artesãos mais ricos, que viam tais mudanças com mais bons olhos. Por exemplo, em Liege, no século XVI, os pequenos comerciantes de tecido opuseram-se aos teares aprimorados, temendo que esses beneficiassem os grandes produtores, enquanto na Londres do século XVII, teares holandeses ou mecânicos para a fabricação de fitas, até 8 vezes mais produtivos que o tear manual tradicional, foram introduzidos por sedaleiros, atacadistas e mestres tecelões, contra a feroz oposição das bases da Companhia dos Tecelões, pequenos mestres e jornaleiros. O equilíbrio de poder entre os dois principais grupos de interesse dentro das guildas era, portanto, crucial para o sucesso da inovação. Assim, se como frequentemente se afirma, a manufatura se tornou mais concentrada durante o início do período moderno, seria de se esperar que o aumento da desunião corporativa estivesse associado a maiores taxas de mudança tecnológica. A decisão de inovar também foi afetada pelas relações entre os eleitores da guilda e o Estado. Por um lado, os mestres mais ricos e inovadores tinham a maior probabilidade de influenciar as políticas governamentais e, em circunstâncias normais, as autoridades parecem ter permitido que eles contornassem as regulamentações das guildas. Por outro lado, os conselhos municipais estavam mais dispostos a atender as preocupações dos pequenos mestres se as inovações que economizassem mão de obra coincidissem com uma grave crise econômica, tanto para garantir estabilidade social e política, quanto para impedir que artesãos desempregados deixassem a cidade. Em outras palavras, as guildas eram mais propensas a atuar como cartéis de recessão quando as circunstâncias econômicas pioravam, mas ainda precisavam de apoio político para impor com sucesso as restrições dos quartéis contra aproveitadores e guildas concorrentes. As relações entre guildas e o Estado também podiam influenciar a inovação na direção oposta. Na França do Antigo Regime, por exemplo, em vez das guildas de ofícios, era frequentemente o Estado, em aliança com as elites políticas e mercantis locais, que desenvolvia o vasto sistema de regulação da qualidade dos produtos exportados, criticado pelos historiadores econômicos. Além disso, seguindo o padrão que veremos também em Veneza e Milão, era frequentemente uma aliança entre o Estado mercantilista e os grandes comerciantes, que, na verdade, sufocava a inovação artesanal voltada para a redução dos custos.
Assim, a invenção de um novo tear de seda em Lyon, no século XVII, foi rejeitada não pela guilda local da seda, que não existia naquela época, mas pelos importadores italianos da seda manufaturada, que pressionavam seus clientes a se oporem a ela. Em 1728, novas máquinas semelhantes à Gig-Mill, moinho giratório, idealizada pelos artesãos do Languedoc, foram destruídas pelos inspetores de tecido do Estado. Em 1732, esse último se opôs a um dispositivo notadamente semelhante à lançadeira voadora, inventada um ano mais tarde na Inglaterra. Como as consequências dos fatores internos e externos eram definidas por condições institucionais, sociais e econômicas que estavam, em sua maioria, fora do controle das guildas, a resposta dessas últimas à mudança tecnológica inevitavelmente varia consideravelmente com as circunstâncias. Aqui podemos distinguir ultimamente entre protecionismo pontual e protecionismo sistêmico. O protecionismo pontual por guildas individuais ocorreu, embora os registros inflacionem tanto sua incidência, inventores excêntricos nunca faltaram, quanto seus efeitos. O que uma guilda recusava, outra provavelmente adotaria. Em contraste, o protecionismo sistêmico era o efeito de restrições competitivas mais amplas, impostas politicamente, que levavam ou, às vezes, forçavam as guildas a adotar um comportamento mais conservador. A característica mais distintiva das guildas inglesas em comparação com a maioria de seus congêneres continentais não era tanto uma fraqueza genérica, como frequentemente se supõe, pois elas continuavam a ser a principal fonte de treinamento especializado até pelo menos o terceiro quarto do século XVIII. Em vez disso, era o relativo declínio de seus vínculos políticos com o Estado e com as corporações mercantis após a Guerra Civil Inglesa, ao mesmo tempo que tais vínculos eram mantidos ou fortalecidos no continente. A discussão anterior sugere que esse desacoplamento institucional, que tornou a legislação restritiva cada vez mais difícil de aplicar, mas manteve os benefícios tecnológicos do sistema de guildas após a década de 1660, pode ter dado à Inglaterra após a restauração a vantagem tecnológica sobre o continente. Significativamente, os ingleses, que antes sempre foram importadores líquidos de tecnologia, começaram a se preocupar em exportar segredos técnicos por volta de 1715. Mais uma nota. A primeira patente registrada em Florença foi concedida em 1421 a Filippo Brunelleschi para um novo navio revolucionário que transportaria cargas mais baratas para a cidade. A máquina foi um fiasco técnico que não conseguiu transportar uma única carga para Florença. P.O. Long, Invenção, Autoria, Propriedade Intelectual e a Origem das Patentes. Notas para uma História Conceitual. Tecnologia e Cultura, 32, 1991, página 878 a 889. Como exemplo de inovação que sobreviveu à oposição localizada, o tear de fita, reprimido em Danzig por volta de 1579, foi patenteado na Holanda em 1604. Joel Mocker, A Alavanca das Riquezas, Criatividade Tecnológica e o Progresso Econômico. Oxford University Press, 1990, 179, e foi introduzido em Londres por volta de 1614. Ward, Comunidades Metropolitanas, 128. Os ofícios inovaram? Evidências de melhorias anônimas dentro das guildas estão prontamente disponíveis, embora seu impacto seja difícil de quantificar. Em uma rara estimativa dos ganhos com a inovação artesanal, Walter Andre sugeriu que a produtividade do trabalho na indústria de lã de alta qualidade, sob o controle das guildas, aumentou cerca de 240% entre o final do século XIII e o século XVII. Os ganhos de produtividade na tecelagem foram superiores a 300%. Ganhos de produtividade do trabalho da ordem de 750% foram alcançados na indústria de livros, fortemente guildada em Lyon entre 1500 e 1572, mas a maneira precisa pela qual isso foi feita é desconhecida. Embora a maioria dos comentaristas afirme que o conservadorismo das guildas causou a estagnação da economia italiana após meados do século XVII, o exemplo mais frequentemente citado de esclerose induzida por guildas, Veneza, só recentemente foi posta à prova contra os registros. Agora é evidente que as guildas venezianas do século XVII, cuja liderança técnica é fabricação de vidro, tinturaria, fabricação de espelhos, tecelagem de tecido de ouro, fabricação de sabão e impressão de alta qualidade, havia sido gradualmente erodida ao longo dos 2 séculos anteriores por concorrentes europeus, de fato, responderam de forma inovadora à concorrência. No entanto, as autoridades frequentemente frustravam suas atividades. Tentativas de artesãos em tinturaria e tecelagem de lã e na indústria naval para reduzir os custos fixos de capital foram sistematicamente contestadas pelas agências reguladoras do Estado veneziano. O fracasso de Veneza em se adaptar à concorrência estrangeira mais barata não se deveu à esclerose de suas guildas, mas ao desejo de sua oligarquia mercantil de preservar os padrões de qualidade que sustentavam a reputação industrial da cidade.
Nota 61. Os fabricantes de arame em Nuremberg, que fizeram experiências a partir de 1390 com a invenção de máquinas automáticas, criaram uma bancada de trefilação operada por energia hidráulica por volta de 1410. Eliyahu Ashtor, The Factors of Technological and Industrial Progress in the Later Middle Ages. Journal of European Economic History, 18, 1989, página 33. Os fabricantes de vidro de Murano mantinham livros de receitas secretos com dados experimentais. Trivelato, Wasp Technology. Para inovações, ver Walter Wendrey. O tear adicionado por pedal na Flandres, do final do século XI, roda de fiar em Tortosa, na década de 1450. Uma nova roda combinando a torção e fiação de fios de seda em Colônia, 1397, de Vries e van der Waals, First Modern Economy, 276. Inovações dos cervejeiros holandeses no final do século XV e início do século XVI. Malamina, Decadenza, páginas 151 a 152 e 238 a 243. Inovações do século XVI na produção de seda, lã e linho na Toscana. Safley Production, páginas 122 a 123. Invenção do fio de linho mais barato na indústria de linho da Alta Suábia, no século XVI. Heller, Labor, 25, páginas 180 a 181. Uma máquina para enrolar cetim em Amiens, em 1543, e um novo tear de seda em Lyon, no século XVII. Em português, James K. G. Thompson, Variações na estrutura industrial do Languedoc pré-industrial, em Maxine Berg, Pat Hudson e Michael Sonnenscheer, Manufacture in Town and Country Before the Factory, Cambridge University Press, 1983. Novo tecido de lã em estilo holandês, Icial, introduzido pela Guilda de Tecido de Clermont de Lodève na década de 1650. Thompson Clermont, página 331 a 332 e 336 a 338. Inovações da fabricação de tecidos em 1748, incluindo o uso da lançadeira voadora. Membros de guildas inventam o precursor do tear jacquard em Lyon no final do século XVIII para economizar mão de obra feminina. Sabel e Zeitlin, Historical Alternatives, 168, número 85. Inovações dos tecelões de fitas de Saint-Étienne no século XVIII. Nota 64. Em meados do século XVII, os produtores de lã milaneses listaram 6 razões pelas quais os fabricantes rurais no norte da cidade produziam tecidos mais baratos, pagavam impostos menores sobre o óleo e a lã e não pagavam impostos à Guilda Mercantil de Milão. Os aluguéis eram mais baixos, negociavam diretamente com os fiandeiros e, assim, empregavam os melhores e não precisavam empregar tecelões milaneses mais caros. De fato, de acordo com Vittorio H. Beonio Brocchieri, nesse trabalho, que relata este documento, os fabricantes milaneses também empregavam frequentemente tecelões mais baratos no interior, de modo que a única referência a restrições das guildas não se aplicava de fato. Uma reversão igualmente impressionante da sabedoria convencional ocorreu em relação à Era de Ouro da República Holandesa entre 1580 e 1680, que se acreditava ser o resultado de forte inovação técnica associada a arranjos institucionais liberais, incluindo guildas de ofício incomumente fracas. Estudos recentes mostraram, em vez disso, que as corporações permeavam a sociedade holandesa, bem mais de 1/5 da população de Amsterdã do século XVII pertenciam ao ofício e que a maioria das guildas surgiu precisamente durante os anos de expansão de 1610 a 1670. As guildas de ofício holandesas, incluindo aquelas associadas aos 2 grandes setores industriais em que os holandeses se destacavam, construção naval e tecnologia de moinhos de vento, estavam na vanguarda da inovação tecnológica, tanto por meio de invenções de suas fileiras, quanto pela adoção de novidades no exterior. Jean de Vries e Ad van der Waals deram continuidade a essa descoberta, sugerindo que o sucesso econômico holandês era, em parte, consequência do alto número de guildas do país, o que assegurava um nível correspondentemente alto de investimento em capital humano. Embora as guildas pudessem se opor à integração de artesãos estrangeiros portadores de novas técnicas, a oposição parece não ter sido frequente nem muito eficaz. A competição entre os estados fomentou a difusão tecnológica. Particularmente, após a confessionalização da política pós-reforma, os governantes europeus fizeram questão de atrair artesãos deslocados de terras inimigas. As migrações huguenotes para Genebra e Inglaterra e a transferência em massa de habilidades artesanais de Brabante para os Países Baixos após o saque de Antuérpia em 1585 são apenas 3 fios em uma intrincada teia de difusão técnica politicamente motivada. Nota 74.
Estatutos ingleses aprovados em 1523 e 1529 proibiram artesãos estrangeiros de empregar outros estrangeiros como aprendizes, e estrangeiros trabalhando em Londres e seus subúrbios foram colocados sob o controle de empresas londrinas. Em 1684 a 1688, inovações huguenotes foram permitidas pela Guilda de Tecelões de Londres, condicionadas ao uso de tecelões ingleses e integração ao ofício. A transferência tecnológica por meio de trabalhadores itinerantes foi uma consequência igualmente inevitável do sistema de guildas artesanais. Embora inovações desse tipo tenham atraído menos atenção, a maior escala e regularidade da migração de trabalhadores, em comparação com a migração permanente de artesãos, sugere que seus efeitos podem ter sido proporcionalmente mais fortes. Os temores de espionagem corporativa que os trabalhadores despertavam entre os mestres, a existência de concorrentes clandestinos não guildados e o fato de que os setores tecnicamente mais avançados, mineração, construção naval, construção civil, produção têxtil de luxo e impressão, também possuíam a força de trabalho mais móvel, revela o papel dos trabalhadores na transferência de tecnologia. A terceira fonte de apoio das guildas à inovação tecnológica originou-se dos próprios inventores. Invenções deliberadas não serão possíveis se o inventor não puder reivindicar mais do que sua parcela proporcional dos lucros. Das três soluções possíveis para esse problema, apoio estatal à pesquisa primária, direito de patente para descobertas e sigilo e transmissão de segredos por meio de treinamento, apenas as duas últimas estavam disponíveis em nosso período. No entanto, apesar da patente ser uma invenção do final da Idade Média e frequentemente aplicada durante o início da Idade Moderna, o uso atual de patentes é, em essência, o desenvolvimento do século XIX. Nota 76. Para espionagem corporativa, ver Christian Simon, Relações de Trabalho e Manufatura do século XVIII, os impressores de cálico na Europa. International Review of Social History, 39, Suplemento, 1994, 141, Pony, Perla História, 103, Karel Davids, Abertura ao Segredo, Espionagem Industrial na República Holandesa, Journal of European Economic History, 1995, página 333 a 348. A Guilda de Lã Penteada da Floresta Negra de Württemberg tentou impedir que os artesãos exportassem seus segredos técnicos no final do século XVII. Ogilvy, State Corporativism, 358. Em 1459, mestres e artesãos pedreiros envolvidos na construção de grandes igrejas por toda a Europa Central se encontraram em Regensburg para discutir questões de ofício e estipular que ninguém deveria ser ensinado por dinheiro, com a implicação de que as informações técnicas deveriam ser livremente compartilhadas. Na ausência de pesquisas específicas sobre o tema, só se pode especular sobre como o inventor e sua guilda de ofícios reagiriam a uma descoberta. Em princípio, é improvável que guildas de ofícios pudessem extorquir um segredo sem o inventor à força. Somente um professor disposto poderia transmitir o tipo de descoberta por tentativa e erro que dominava a inovação artesanal, e um artesão maltratado poderia facilmente desertar. De qualquer forma, embora os segredos técnicos fossem frequentemente mantidos dentro da família do artesão, é improvável que avanços significativos pudessem resistir ao escrutínio da guilda por muito tempo. Por outro lado, o inventor tinha que ponderar a oferta da guilda de uma renda temporária quase monopolista contra a possibilidade de obter royalties únicos, líquidos dos custos de migração de uma guilda ao governo rival. Por que as guildas de artesanato persistiram? A visão das guildas de artesanato como rentistas pressupõe que elas operavam em mercados com barreiras econômicas e políticas de entrada muito altas. Com base nas evidências que analisamos, esses obstáculos foram exagerados. Mercados competitivos eram onipresentes e difíceis de evitar. Fortes pressões competitivas na indústria e entre os estados significavam que era possível atrasar uma inovação localmente, mas era muito mais difícil detê-la imediatamente. A ênfase predominante no que as guildas escolhiam fazer e a ênfase relacionada à sua resistência à inovação técnica podem, portanto, ser duplamente equivocadas. Por um lado, a onipresença do parasitismo, da evasão de regras e de uma força de trabalho móvel, juntamente com as políticas competitivas de cidades e estados soberanos, minavam sistematicamente os poderes de coerção das guildas. Por outro lado, se a inovação tecnológica fosse, em grande parte, consequência de mecanismo fora do controle das guildas, deveríamos nos concentrar no que as guildas de ofícios e seus membros eram obrigados a fazer pelas pressões institucionais e de mercado, em vez de que elas às vezes tentavam impor. Embora as fábricas, entre aspas, centralizadas existissem até o século XIV, elas nunca tiveram mais do que uma importância marginal antes do século XIX. Assim, o principal concorrente pré-industrial da produção artesanal era o sistema rural de produção artesanal, conhecido como proto-indústria. No entanto, devido à falta de treinamento formal da proto-indústria e ao caráter disperso da produção, que levava substancialmente os custos de monitoramento, ela parece ter sido tecnologicamente lenta e ter gerado pouca inovação endógena.
Além disso, a indústria rural encontrou dificuldade em incorporar inovação exógena sem passar por mudanças estruturais. Como grandes mudanças técnicas causaram qualificação da mão de obra ou intensificação do capital, a protoindústria demonstrou uma tendência a recuar para a produção artesanal, avançar para o industrialismo fabril ou avançar para as oficinas clandestinas. A comparação com seus concorrentes organizacionais sugere, portanto, que foi a vantagem tecnológica proporcionada pela aprendizagem institucionalizada, pelos mercados de trabalho especializados, associados e pelas rendas quase monopolistas sobre a inovação que sustentaram a sobrevivência a longo prazo da guilda artesanal. Durante séculos, arranjos alternativos foram superados, restritos a manufaturas de baixa qualificação, como a protoindústria, ou forçados a habitar nichos institucionais, como manufaturas centralizadas. Dada a frequente afirmação de que os artesãos qualificados e inovadores desempenharam um papel crucial no início da Revolução Industrial, certamente há algum valor em indagar como esse conjunto de mão de obra qualificada foi criado. Isso é ainda mais verdadeiro porque, de acordo com uma estimativa, no final do século XVI e no século XVII, cerca de 2/3 da força de trabalho masculina inglesa havia em algum momento sido aprendiz em uma das grandes cidades, principalmente Londres. Nota 82. O argumento anterior levanta a questão de por que as guildas acabaram fracassando. A resposta curta é que não. Em todos os casos, foram abolidas por um ato legislativo coercitivo em 1791 na França, em 1835 na Inglaterra e 1869 na Alemanha, e suas funções de treinamento foram assumidas por sindicatos, associações de trabalhadores e profissionais e outras organizações públicas, municipais, regionais ou estaduais. No entanto, é evidente que outras formas tradicionais de organização das guildas foram ameaçadas pela rápida expansão do trabalho assalariado e pela mudança no equilíbrio numérico de mão de obra qualificada para não qualificada, o que aumentou significativamente os custos de implementação do aprendizado. Assim, na Inglaterra, durante a segunda metade do século XVIII, mesmo com o aumento do número absoluto de indivíduos aprendizes, a probabilidade de concluir um aprendizado completo era cada vez menor. Snell, página 241 a 243. Os aprendizes parecem ter se tornado mais móveis, em parte porque a demanda por mão de obra semi-qualificada estava aumentando mais rapidamente do que por mão de obra qualificada, e em parte porque a melhoria dos meios de transporte tornou mais difícil conter o oportunismo dos aprendizes. Como a estreita jurisdição territorial das guildas restringia seus poderes coercitivos, parece provável que, nessas novas condições, elas tenham que se fundir em organizações regionais ou nacionais de ofícios para sobreviver. Fazer isso, no entanto, significava enfrentar o Estado com sucesso. Embora o ataque do Estado às guildas fosse frequentemente justificado em termos econômicos, é mais precisamente entendido como parte de uma estratégia mais ampla para estender sua soberania e as instituições associadas de cidadania e igualdade perante a lei. As guildas, que representavam os órgãos corporativos mais arraigados e legalmente quase autônomos do antigo regime, representavam o principal desafio na reivindicação do Estado moderno ao poder soberano, portanto, precisavam ser destruídas. A extinção das guildas ocorreu devido ao equivalente institucional de um asteroide vindo do espaço sideral. Bom, então é isso. Vou acabar por aqui porque acabou o capítulo. Obrigado a todos que assistiram. Até mais.